Olá! Começando nossa live maravilhosa. Hoje, perguntas e respostas sobre constelação familiar. Gente, tem muita coisa bacana hoje pra gente conversar, pra gente poder tirar dúvidas. E eu sei que tem polêmica, né? Tem gente que ama constelação familiar. Tem gente que, não é que odeie, mas tem uma desconfiança sobre a constelação familiar. Que técnica é essa? Aí um bocado de gente entrou aí, não é isso? Gostei do pastor João Luiz. Muito bem, João. É, graças à constelação familiar. Olha que lindo, o João Luiz se encontrou-se no ministério dele, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente deixa para trás, o que é preciso incluir. Então, muita gente, maravilha, chegando aqui. Estou aguardando a Dani entrar, acenando para todo mundo. Glauco também, olá, muito bom. Chegando aí um bocado de gente maravilhosa que já vi, outras que eu estou com saudade. Oi, Sandrinha. Glauco, Márcio, Davi Benevides, como é que tá a nossa baby, Davi? Tá tudo bem? Essa galera já constelou, já fez muita coisa maravilhosa. Tem um Brito aí, 416, que eu não sei quem é. Prazer acompanhar você também, Anderson. É a Lucimânia Brito. É a Lu, né? Oi, Lu, tudo bom, minha linda? Saulo também entrou, saudade de vocês todos, Carol, Renata. Muito bem, vamos chegando. Vamos, Silvana, oi Silvana, dá um oi para mim também, saudade de você. Silvana mandou essa semana uma coisa tão linda, dizendo que estava com saudade. Eu também, minha amiga, muita saudade, saudade de encontrar você por lá, naquele cantinho preferido, ali naquele lugar. Maria do Carmo, vai entrando, vão entrando. E nesse período, gente, permitam que antes da gente entrar no nosso assunto, permitam que eu dê boa noite, que eu receba você, que eu diga que você é especial, que é bem-vindo. Sempre que eu estou numa live, eu fico pensando, e eu vou recebendo vocês, eu fico pensando que eu estou na minha sala, na minha casa, ou lá no Instituto Militão. E você vai chegando, vai chegando, vai chegando, e essa festa é muito linda. E vocês já sabem que eu amo coraçãozinhos, coraçãozinho todinho, não recebi uma até agora, tá bom? Sou carente de coraçãozinho. Estou aqui. Interessante que eu estou aqui no espaço que eu usei eu e o Albi, durante 4 meses, né? O nosso espaço no Instituto. O Instituto Militão fechou, como quase todas as empresas fecharam nessa pandemia. E nós redescobrimos um prazer imensurável de trabalhar em casa. Prazer tão grande, tão grande, tão grande que você não queira imaginar. E nas 2 últimas semanas, obrigada pelos corações. Nas 2 últimas semanas, nós voltamos para a rua, voltamos para a vida, saímos de casa. 2 semanas depois a gente entra aqui nesse espaçozinho gostoso que é o nosso lugar, é aqui na nossa casa. E aí tava quieto, parado. Eu e o Albi, nós achamos muito estranho. Cadê a Dani? Nós achamos tão estranho, né? Que coisa mais esquisita. É, Cadê aquela energia toda? E é interessante que essa energia toda ela está indo para a vida, né? Lá para fora, para outra vida, um outro normal, uma outra. Mas muito aprendizado nesse período todo, né? Muita gente ganhou, muita gente perdeu, mas eu acredito que todos nós ganhamos uma coisa: conexão para casa, não é isso? Dani Militão, cadê a Dani? Pediu pra entrar, foi ela? Deixa eu ver aqui, tá? Entrou ela.
Ok. Ok, Dani tá fazendo. Cadê ela, hein? Acho que sim. Vai solicitar. Tá entrando. Espere um pouquinho que Dani Militão está entrando. Oi! Estamos em lugares Oi, diferentes, mami. né? Você aí na sua casa, Estamos eu aqui na sim. minha. Vamos trabalhar? É, vamos conversar, muitas dúvidas. Que bom estar aqui contigo nessa live, porque é um encontro que a gente já queria fazer faz tempo, nessa quarentena. Muita gente pedindo, façam uma live de perguntas e respostas, tirem nossas dúvidas, por favor. Essa é a nossa conversa de hoje, né? Para a gente só ser guiada pelas perguntas que surgirem, a gente vai sendo guiado por Não, vem vocês que cá estão dar aqui um com a oi pro gente. pessoal. Espera só um pouquinho, Dani, que tem uma pessoa querendo muito dar um oi aqui, imagina. Estou ansioso. Deixa de onda, dá aqui um oi, ó, para todo mundo. Na verdade, se vocês quiserem perguntar tudo sobre constelação familiar, pergunta para mim. Eu ensinei para elas duas tudo que elas sabem. Não, mas aí vem uma live sua com uma Só novidade, viu, gente? constelações com estruturas. Mas aquele programa que você vai fazer a semana inteira lá em setembro, Uma jornada, a jornada do herói, 5 dias à noite comigo. Isso! Vai ser uma Oi, maravilha. Luiziane. Tio Bibi, Glauco, te chama de tio Bibi. Oi, Glauco, sobrinho careca predileto. Ok, vamos à primeira. Vai dar boa noite ou fica? Só para dizer, o Glauco faltou ele na praia. Ficamos ansiosos para vê-lo. Tá. A gente ouviu falar. A gente passou um fim de semana lindo agora, né? Foi tão bom. Olha aí, Albi, você apareceu, tem coraçõezinhos. Olha aí. Olha lá, Bigena, olha aí. É o Beto e a Ruth. Cadê vocês? Beto, curta bem muito, que agora você vai ter a melhor parte de mim, minha mulher e minha filha predileta. Eita, olha aí, o Bibi Silvana. Então, vamos começar? Vamos lá, Dani. Beijo, quem vai tchau, chegando. Liana. Tchau, Ivelise. Você não desapareça. É difícil não dar um oi para todo Eu mundo, estou aqui, né? A gente fica querendo dar oi para finalizando todo com mundo vocês. aqui na live. Ok, aí o Glauco está dizendo que na próxima estaremos juntos. Então, vamos nós, Dani. Vamos começar. Ivelise, Marcos presente. Oi, 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 oi para vocês todos. Mande coraçõezinhos. Vamos lá. Primeira pergunta. Essa eu vou fazer primeiro, tá certo, Dani? Você organiza aí o que é para você e o que é para mim, tá bom? O que é para o Albi, ele responde na próxima. Então, primeira pergunta. Quem é realmente o criador das constelações familiares? Escolhi essa como a primeira. Depois a gente vai falar sobre a técnica. Quem é realmente o criador das constelações familiares? Aí, a gente tem o livro, esse é o livro mais recente, de Bert Hellinger, e diz assim, meu trabalho, minha vida é um livro maravilhoso, eu indico, eu estou aqui na metade dele, mas tem dito assim, ó, a autobiografia do criador das constelações familiares. Bert Hellinger não é o criador das constelações familiares. Aí muita gente está dizendo assim, heresia, você está dizendo uma coisa dessa, Rose Militão. Não é mesmo, viu, meu povo? O Bert Hellinger, a autobiografia dele é maravilhosa, tem muita coisa fantástica para a gente aprender ainda sobre esse terapeuta, esse cara que foi padre, né, ou é padre, não sei, foi porque já faleceu, mas padre, um trabalho de envolvimento social extraordinário, conviveu com Kurt Lewin, que é a pessoa que criou as dinâmicas de grupo, que quem nos conhece sabe que nós somos apaixonados, escrevemos livros sobre dinâmica de grupo. Bert Hellinger conviveu com Moreno, né? Ele participou daquela efervescência da base do trabalho de Moreno. Então, ele teve acesso às constelações familiares, e nesse livro ele fala nas últimas páginas, mas ele tem mais um que ele menciona, que eu esqueci de pegar agora, mas depois eu pego. Você pode pegar ali para mim, Albi? E ele realmente fala que ele teve acesso às constelações familiares no encontro com uma terapeuta de família chamada Thea Schoenfielder.
Até a Schonfielder, ele disse assim, que quando ela colocou ele como representante, ele disse, uau, o que era aquilo? Ele sentiu um estranhamento, coisas que ele nunca tinha sentido antes, e ele ficou, assim, impactado com as constelações familiares. Então, não é a Rose Melitão que está falando, Bert Hellinger não é o criador das constelações familiares, tá certo? Albi, separa para mim a página para eu dar uma lidinha aqui básica, me ajuda, tá? Não é o criador das constelações familiares, mas o que é que Bert Hellinger fez para a gente fechar esse assunto polêmico? Ele foi compreender as constelações familiares. Por que a gente sente? Quando está representando, a gente sente as sensações daquela pessoa. De onde vem? Quais as teorias que ancoravam as constelações familiares? E Hellinger foi o corajoso, porque ele deu a cara para bater, viu, gente? Não é fácil, não. Na Alemanha, você começar a fazer seminários, ser criticado por jornalistas, as pessoas que não compreendiam, e muitos não compreendem constelação até hoje, né? Mas aí, nesse livro que é dele, ó, só para a gente fechar aqui, porque esse assunto é muito polêmico, ele diz assim, eu me deparei com as constelações familiares, elas já existiam antes de mim. Página 147. Thea Schonfielder me mostrou as constelações familiares pela primeira vez durante as semanas de psicoterapia de Lindau e me escolheu como representante do pai de um menino esquizofrênico. Então, este livro, de autoria de Bert Hellinger, ele diz que as constelações o escolheu. Elas já existiam, então ele não é o criador das constelações familiares, mas é o grande nome para nós, o principal nome das constelações familiares. Tem perguntinhas aí, Dani? Tenho sim, eu tive uma grande demanda de perguntas sobre os filhos e o divórcio. Eita! E eu acho que a gente pode começar também nessa polêmica, né? Algumas pessoas perguntaram, Dani, eu me divorciei e tá uma briga muito grande, alienação parental, inclusive, a gente foi para a justiça, porque tem briga de pensão, briga de guarda. E como que a gente faz? Porque os nossos filhos não estão bem. O que acontece, gente, quando os pais se divorciam e os filhos pequenos ou adolescentes, aquele filho que ainda não foi para a vida adulta, e também acontece com filhos adultos. Os filhos se sentem divididos, porque a metade desse filho, dessa criança é mãe, e a metade desse mesmo filho é pai. Então, o filho, ele não consegue trair a mãe, não consegue trair o pai no amor que chega para o outro genitor, né, para o outro pai. E aí a criança vai para lá, vai para cá, e a criança fica dividida nessa briga sobre guarda, sobre o amor, sobre porque eu posso beijar o meu pai, porque eu posso dormir na casa da minha mãe, porque eu posso passar um fim de semana com o papai. Essa criança, esse filho, ele fica muito confuso. E aí ele adoece. E aí a gente não tem apenas uma ansiedade de separação normal, uma ansiedade de separação desse filho em relação aos pais, esse novo contexto, esse novo cenário, mas a gente tem um filho adoecido de verdade, filhos com medos, com patologias gravíssimas, com sintomas e características associadas ao divórcio dos pais, mas não apenas à separação física. Dani, deixa eu só acrescentar uma coisinha de nada. Mas a alma dessa criança que está dividida. Então, o que acontece? Vai, mãe, fala. É porque, assim, numa separação, no litígio, a mãe tá com raiva do pai, o pai tá com raiva da mãe. Então, aquele filho, como a Dani mencionou, ele tá dividido. Quando eu odeio o seu pai, eu odeio a metade em você. Você parece com o seu pai. Eu lhe odeio. A criança, ela se sente odiada quando está com a mãe, a metade dela, e ela se sente rejeitada e odiada quando está com o pai, que a metade dela é a mãe. Como isso pode dar certo? E aí o filho vai e volta, uma solução para isso. Primeiro, a constelação ajuda e muito os divórcios. Toda família que está passando por um processo de divórcio, que chega para mim no consultório, eu realizo uma constelação. Primeiro porque eu preciso liberar, a gente precisa liberar esse filho para ir vir. Mamãe, eu posso amar o papai e você fica tranquila? Mamãe, papai, eu posso amar a mamãe e você fica tranquila? Então, é importante para o filho demonstrar à vontade esse amor ao pai ou à mãe. E tem uma frase que ele disse, o Bert Hellinger, né, que é o nosso
né? Que ele disseminou as constelações aqui. E o que acontece? O caminho para o papai passa pela mãe. E a história do lobo mau, a grande história antiga dos irmãos Grimm sobre o lobo mau, eu acho que até dos irmãos Grimm, não sei. Aquele conto de fadas, nada mais é do que o lobo mau é o papai. Eu não estou dizendo aqui, gente, que é uma regra. E ele não entra em casa, viu, Dani? Ele não entra em casa. Porque, olha, vocês vão ficar em casa. Se aparecer um lobo muito feroz, batendo a porta, por favor, não atendam. E eu me arrepio quando eu conto essa história, porque o lobo mau nada mais é do que o papai. E pode ser a mamãe, o lobo mau também pode ser a mamãe. E aí é importante que esse filho possa ir e vir. Na alienação parental, assim, na alienação parental, a gente faz isso inconscientemente. Ele não entra, isso. ela não entra. A mãe diz assim, filho, um dia eu amei muito seu pai. Filha, um dia eu amei muito a sua mãe. E eu continuo amando ela em você. Gente, isso é de uma maturidade que é importante alcançar nesse processo de conclusão de um ciclo. Então a criança fica bem. A criança libera de sintomas, vai para a escola sem medo, vai para a vida. E a constelação familiar, ela traz esse ciclo reconstruído na solução de que eu posso amar o papai e a mamãe. Então, assim, a constelação familiar ajuda muito no processo de divórcio, de alienação parental, de guarda compartilhada e é muito, muito, muito indicado. Aí, assim, mas existe um movimento muito, muito sutil e, de certa forma, é perverso de uma das partes. Mas, infelizmente, nós mulheres, nós somos craques e eu sei que tem muita gente, provavelmente, aqui vai me crucificar, mas as mulheres, de maneira geral, elas punem os homens, punem os pais, os maridos, com a retirada dos filhos. Elas dizem o seguinte: eu vou dificultar a sua vida com os nossos filhos. E se o pai foi aquele pai presente, aquele pai que queira, que é muito, seria sacrificoso para ele, não ficar sem a companhia daqueles filhos, gente, ele sofre o pão que o diabo amassou. Aí também tem aqueles pais, claro, que eles estão nem aí, eles largam a família, largam os filhos, eles largam simplesmente. O ponto é que também é tão horrível, aí, mas a mãe, ela faz uma coisa muito interessante. O seu pai é o irresponsável, seu pai não chegou ainda. Olha só, tem meia hora, tem 30 minutos, tem uma hora, ele marcou e não veio. Cadê o aniversário? Você ligue para o seu filho. E essa fala, gente, dentro de casa, de forma assintosa, barulhenta, é uma forma realmente de você descredenciar o outro. Seu pai é o irresponsável, sua mãe não vale nada. São essas atitudes, né, Dani, que a criança fica ali como plateia de um jogo absolutamente sujo de separação, sabendo que você pode ser a sua primeira ou a sua terceira ou quarta esposa, ou primeiro, segundo ou terceiro esposo, sei lá. Mas esse filho une vocês como pai do seu filho para o resto da vida. Vocês são pais para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, é bom se acostumar com essa ideia e entender assim, como eu posso me curar, eu com meu marido, a minha separação, mas como o pai do meu filho, dos meus filhos. Eu não posso tirar o pai deles, eu não posso tirar a mãe deles. Não tem amor. Isso também vale. Sim, pode falar. Não tem amor. Isso também vale para... Vai. Vai você agora, vai. Isso vale para casais que não estão divorciando, casais que estão juntos, mas que às vezes estão em crise. É muito importante, gente, lembrem disso, é muito importante que os filhos possam amar o pai e a mãe. Não importa se o papai é errado, se a mamãe é errada, se um é carga torta, se um é irresponsável, se é um atrasado, se faz a lancheira errada, se não sabe cozinhar, se não sabe colocar para dormir, se não acompanha a tarefa de casa. Mas a criança precisa, o filho precisa poder ter o privilégio de amar o homem e a mulher que o geraram para essa vida. Exatamente. Simples assim. Mas aí essas atitudes sistêmicas no dia a dia na fala é que a constelação ajuda, que a fala sistêmica ajuda,
que as palavrinhas de liberação ajudam e a criança fica plena, liberada para viver a vida dela, no destino dela, de um jeito bem lindo. Isso mesmo. Então, tem alguma perguntinha agora ao vivo que você queira, assim, tirar? Você tem uma dúvida, quer tirar agora? Oi, Adriano, beijo. Você entrou, querido. Um cheiro na Vanessa. Tem mais alguém? Porque eu tenho aqui. Gente, eu tinha separado uns livros bem legais. Não, eu tenho os livros. Eu tenho aqui. Se preocupa não que eu vou mostrar. Não, mas é porque tem 3 livros. Tem um sobre educação sistêmica, pedagogia sistêmica e O Meu Lugar, que é o único livro que existe para a constelação familiar e as crianças. É o único, infelizmente ainda ninguém conseguiu escrever. Existe um livro da Jéssica, depois vocês podem encontrar lá no perfil meu, do Instituto também tem, nos stories, nos destaques, das dicas de livros. É O Meu Lugar, é o nome do livro, que é o único livro ilustrado para falar sobre constelação familiar e os filhos e a criança. É bem legal. Tem Olha, aproveita, Dani, sobre O Meu Lugar. Tem uma pergunta da Edline e depois eu vou responder uma outra pergunta sobre essa técnica é de Deus. As pessoas dizem assim, ai meu Deus, será que é de Deus que as pessoas sentem coisas de outras pessoas, de outro mundo? Vou responder. Mas antes disso, dentro do tema filhos, a Edline está perguntando, beijo Edline. Oi Gleice, está perguntando sobre inveja dos irmãos. Quando o irmão tem muita inveja de outro irmão. Você quer falar legal, ou quer que eu introduza o assunto, eu posso Dani? Eu posso começar e você manda. Tá. Porque eu só queria começar nessa pergunta da Edline sobre rivalidade entre irmãos, inveja. O lugar dele parece que é melhor que o meu. Parece que a gente não consegue se entender. Tem alguma coisa que a gente está sempre se arranhando. A gente está falando aqui de precedência, de ordem sistêmica, que é a minha ordem sagrada, né, mãe? É. E em toda família existe uma ordem de nascimento dos filhos. Isso impacta diretamente a sua vida e a vida dos seus irmãos. Os que chegam, os que foram amortados, os natimortos. Então, tudo isso impacta na personalidade, na construção da relação. Os filhos vão crescendo, adultos que se tornam, achando que está insatisfeito, constantemente insatisfeito com o seu lugar. E eu aponto o dedo, eu julgo, eu critico, eu não me relaciono bem. Porque, papum, assim, a resposta mais direta é, às vezes eu não estou no meu lugar. Às vezes eu não sou o primogênito, às vezes eu não sou o caçula, às vezes tem 2 ou 3 entre nós dois. E às vezes, enfim. Esse é um ponto de partida sobre rivalidade muito grande entre irmãos. Existem outros aspectos. Aí, de novo, eu vou trazer o livro do Hellinger. O Hellinger, ele teve uma rivalidade com o irmão mais velho, era o Robert, o primeiro irmão do Hellinger e a irmã caçula. Quando ele tinha 5 anos, às vezes são atitudes que os pais fazem que geram uma ruptura tão grande na vida de uma pessoa que ela fica assim até a morte, ela fica com aquela dor ali, né? Então, quando ele tinha 5 anos, os pais de Hellinger, eles foram para uma outra cidade. Então, levaram o irmão mais velho, que tinha 7 anos, e a irmã mais nova, que tinha 2 anos. Hellinger, que tinha 5 anos, ficou com os avós. E é interessante que ele dizendo que 92 anos, ele com 92 anos, vinha aquela dor de ter sido abandonado pela mãe, de ter uma rivalidade com o irmão Robert para o resto da vida. Porque ele foi deixado para trás. Por que o Robert pôde e ele não? Qual foi a razão disso? Aí um dia a Sophie disse assim, chega, Bert, vamos constelar isso. Tinha uma visitante na casa deles, ele com 92 anos, eu acho que ele morreu com 94. 2 anos depois, o Hellinger faleceu. E ele ainda tinha uma dor pelo abandono. Aí ele disse que foi constelado, né? Eu disse, caramba, 92 anos. Então, meninas e meninos aqui, a gente que caminha juntos nas constelações, a gente tem um tempo ainda considerável para a gente sarar de pai e mãe. Mas só para concluir essa história, ele falou porque o Hellinger, ele foi soldado alemão, foi obrigado a ser soldado alemão. E quando ele volta da guerra e ele fugiu, e ele coloca esse relato no livro, quando ele chegou em casa, você precisa ver a saga
para ele dele fugir, porque ele foi capturado, soldados americanos, parará, parará, norte-americanos. Então, finalmente, ele foge e ele chega em casa. Tudo que ele queria era voltar para casa. Quando a porta abre, aí a mãe dele diz assim, eu pensava que era o Robert, eu achava que você já tinha morrido. E eu pensava que era o Robert. Olha só, e aí ele diz, de novo é o irmão. Então, além do que a Dani falou, sobre a ordem sagrada, o lugar de nascimento, outra coisa é cuidado para você não fazer isso, nem precisa você ter entendimento sistêmico nessa história. Cuidado para você não fazer um elogio a um filho em detrimento a outro. Cuidado para aquelas, quando você vai repartir um bolo, um biscoito, uma fruta, você dá sempre aquele outro. Cuidado com isso. Cuidado para você não dizer, ah, fulaninho é estudioso, é maravilhoso. Ah, mas ciclaninho não quer nada com a vida, só gosta de amigos. Tá vendo seu irmão? Então, Fica o exemplo do seu irmão. Olha, seu irmão consegue. Por que você não consegue? É tão simples. Aí você faz o quê? Você instaurou aí, no campo da sua casa, a rivalidade entre. Então, assim, eu quero que esse irmão morra ao mesmo tempo que ele é uma pessoa legal. Se ele morrer, se ele desaparecer da minha vida, minha mãe me ama, meu pai e minha mãe, eles me olham como eu sou. E isso é muito complicado. Muitas vezes, e chegam alguns adultos para nós dizendo, olha, Rose, anos depois, eu finalmente me encontrei com meu irmão, eu não sabia que ele era uma pessoa tão legal. Porque os pais, eles incitam, eles querendo puxar aquele outro, aí fica fazendo elogio, chamando o irmão, a sua irmã mais velha, o seu irmão, o seu isso, o seu aquilo. Isso não é fácil. Isso aconteceu bastante na minha casa, nós somos 11, e a mamãe, um dia eu cheguei, deixa eu contar essa, tá? Um dia eu cheguei lá em Maceió e a minha irmã, uma irmã maravilhosa, nós somos 11 filhos vivos, né? E aí tem 5, 6 anos, e a minha irmã chegou para mim e disse assim, me dá um tempinho comigo? Aí eu disse, claro, fomos para um quarto. Ela olhou para mim e disse assim, essa conversa aqui, você sabia que eu estou em terapia por sua causa? Eu disse, por minha causa. E aí ela disse amorosamente, ela disse, você era sempre uma sombra, eu nunca achava que eu conseguiria, porque eu sempre achava que você faria melhor que eu. E aí, quando a gente vai olhar a causa disso, provavelmente é ali sem a mamãe saber que eu fui a primeira filha mais velha das mulheres. E eu fui certinha, eu namorei, casei com o primeiro namorado, eu isso, aquilo. E sem querer, a mamãe criou uma rivalidade entre nós para puxar minhas irmãs para o meu exemplo, porque eu não queria ser exemplo de ninguém. E aí eu quase perco a minha irmã. E é maravilhoso, depois que ela conversou comigo sobre isso, que a gente se abraçou, e aí ela desmistificou essa rivalidade que ela tinha. E hoje nós somos muito amigas, e é bom demais ela ter feito isso. Bom, vamos para a próxima pergunta. Tem só uma pergunta sobre isso, para você completar. E aí fala bem assim, se meu irmão foi abortado e isso impacta na minha vida como? Que não tem nada a ver com isso. Meus pais fizeram alguma questão, algum aborto, a minha mãe ou meu pai, e eu não tenho nada a ver com isso. E como é que a minha vida segue, né? Como é, pessoal, que segue? Olha, gente, essa é a questão que mais aparece nas constelações familiares. Aliás, se você não conhece o nosso Instituto Militão, a gente tem as constelações abertas ao público. Aí você deve ligar o 32610555. Na próxima segunda nós estaremos com constelação. E agora está meio aberto. Por quê? Porque a gente não pode receber 40, 50 pessoas como recebíamos antes. Então você deve ligar e você deve avisar, porque nós temos um número X de pessoas agora pelo distanciamento social, tá certo? Bem distanciado. E aí, se você quiser conhecer constelação familiar, conhecer o método que nós aplicamos lá, nós trabalhamos com a constelação clássica, nós somos uma escola de constelação familiar e constelação com estruturas, tá certo? Já estamos com 7 turmas
Estamos com a 7ª turma aí no meio do caminho e lançando a 8ª turma agora para outubro. E graças a Deus a gente está com a turma quase formada e ainda dá tempo você entrar correndo, porque isso é muito maravilhoso. Mas a questão aqui, né, Dani, é sobre os abortos. Então, você quer quais as falar ou eu falo, consequências para os Dani? irmãos vivos? Aí, por Eu acho que a gente exemplo, pode costurar. esse aqui é o primeiro livro escrito sobre constelação familiar. Ele fala sobre a simetria oculta do amor. Do que ele está falando? Estela Magalhães. Rose, fala pra gente como a constelação ajuda em nossa vida. Eu falo já, viu? Porque eu sou fã de constelação. A Dani também. Porque tem gente perguntando quais são as áreas indicadas para fazer constelação, qualquer um pode, quais são as Segura aí áreas um que não pouquinho, são né? indicadas. Segura aí um pouquinho, vou falar já. Primeira coisa sobre os irmãos abortados. Existem as 3 leis, e isso o Helg foi muito feliz quando ele organizou as leis nas constelações familiares, né? A Renata está dizendo, eu tenho que parar e falar com ela. Queria vocês aqui em Renata é minha Maceió. aluna dos meus cursos online. Renata, seja bem-vinda. Nós vamos sim, nós vamos para Maceió, que se Deus quiser fazer uma turma aí. Então, das leis sistêmicas sobre constelação familiar, as leis da vida, Hellig, ele fala de uma coisa muito interessante. A primeira lei é o pertencimento. Ninguém pode ser excluído. O sistema familiar, ele não se organiza com a exclusão. Todos têm o igual direito ao pertencimento. A segunda lei da vida, ou lei sistêmica, é a precedência. Quem chega primeiro tem o direito à precedência, é o mais importante. Simplesmente quem chegou primeiro. Tem uma pessoa lá, uma pessoa bem pobrezinha numa fila, pode chegar o carrão. E se alguém chegar e tirar aquela pessoa, empurrar aquela pessoa da fila, do lugar que ela pertence, todo mundo vai cair em cima e vai dizer, epa, ela chegou primeiro, ela é a mais importante, tá bom? E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber em todos os relacionamentos. O que acontece com o aborto? Ora, aí eu namoro aqui com o meu namorado, e aí eu engravidei. E aí, mesmo noiva, vamos com a data marcada. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre de alguém saber dessa gravidez. Meu pai me mata, minha mãe, meu Deus. O que a gente a maioria faz? Vai lá e aborta. E aborta aquele segredo. E aí, você casa. Oi, Dani? Oi, tô aqui. Tem uma bolinha assim rodando. Aí você casa, e sabe o que acontece? Fica um segredo entre você e seu marido. Um morto, vocês assassinaram uma criança. Entre vocês dois existe uma criança morta. É um segredo. Aí o que acontece? Você casou, muito maravilhoso, todo mundo sabe. Aí você engravidou. Para todos, você está gerando um primogênito. Mas isso é uma mentira. Exatamente. Não é um primogênito. Aí sabe o que acontece? Você está infringindo aí 2 leis sistêmicas, 2 leis da vida. A primeira é o pertencimento. Você está dizendo que aquele é o primogênito, mas tem uma criança assassinada aí. Não importa, mas hoje era um embrião. Era um embrião. Não era nem um feto. Não chegou nem a ser um feto, ainda era muito inviável. Sistemicamente, no outro momento eu digo para vocês como é que isso não é verdade. E os católicos fazem isso de uma maneira muito interessante, tá certo? Mas no outro momento eu falo sobre isso. Mas o mais importante é que, primeiro, não é verdade. Aí aquele filho nasce sabendo que ele é o primogênito, ele é o número 1, quando na verdade ele é o número 2. E ele aqui é o primeiro filho, não é isso? Que ele foi falecido. Esse filho nasce e fica em cima, no lugar desse. Exatamente no lugar do morto, abandonado, sacrificado para manter um segredo. Aí começam os problemas. Sabe quais são os problemas, Dani? Diz aí. Uma série de problemas. Inadequação, insegurança, medo, adoecimento, ideação suicida. Ao longo da esse menino, essa menina não desejo de morrer. Não se dá bem na desejo vida. De morte, se encontrar com meu irmão, que eu não sei quem é, mas sabe aquela autossabotagem incrível da vida deste ser humano que está vivo injustamente,
um outro tá fora da festa. E aí eu fico tentando me reconectar. Eu que tô vivo, eu não me acho merecedor de tudo que recebo. E aí eu fico no movimento puxando para trás. E aí a vida não flui, meus relacionamentos, minha saúde, eu fico obeso, eu vivo à beira da morte, eu tenho comportamentos limítrofes, porque eu estou conectada ou conectado com a alma do meu irmão que está fora da grande festa da vida. Por alguma razão, porque não tinha dinheiro para comprar chupeta, porque não podia sair na Mas sociedade normalmente, grávida, Dani, por é aí pelo vai. segredo. Por isso que nas constelações aparece muito esse tipo de segredo. Aí a Francisca está perguntando aqui, Rose, quando Excelente. acontece o aborto em caso de estupro, como aconteceu com essa garota de 10 anos? É interessante essa comoção, né, com a garota de 10 anos, quando você vai olhar os dados, quantas garotas de 10 anos passam por isso todos os dias. Eu vou botar aqui no Brasil, isso sem falar em outros lugares. Todos os dias. Mas Uhum. especificamente nessa que veio à tona, Que às serviu de vezes exemplo, né? houve cobertura jornalística, ok? A minha opinião, e dentro da técnica que nós estudamos, é que essa criança, se ela engravidou, ela deveria ter esse bebê. Até porque esse bebê foi com mais de 5 meses, pelo que eu vi, com tantas semanas. Deveria ter esse bebê, e esse bebê iria para adoção, iria ser acompanhado de outra forma. Então, o que foi feito? Um crime contra ela, e aí eu não estou dizendo que o outro lá é responsável, seja lá por qual razão isso aconteceu, aí você tem várias possibilidades, e uma delas é que é bandido, cachorro sem vergonha, mas essa é uma delas. Aí você tem várias outras, entendeu? Quando você vai olhar a história sistêmica em torno dessa menina. Desse Mas, abusador. dessa pessoa que abusou, acho que desde os 6 anos de idade. Mas um bebê foi assassinado. Assim como, mas não é só o dela, é como todos esses outros, para encobrir um incesto, para encobrir um padrasto que é violentador dentro, sabe? Para encobrir um pai, para encobrir um avô, para encobrir um segredo, para encobrir tantas coisas. Nesse sentido, eu fico imaginando quando a nossa alma se conecta a todas essas criancinhas perdidas, absolutamente abandonadas. E elas não têm nada a ver com isso, né? Então, Estão a há de se ter serviço, né? A um consequência, serviço. mas consequências muito piores por causa desse aborto. Mas a menina não tem culpa, e quem É. tem? Tá certo? E o pior é que é um caso que realmente muita gente chegou para mim. Dani, como é que eu falo com os meus filhos? Porque eles estão vendo aqui sobre esse assunto. Mãe, estuprada, 10 anos, grávida. Sabe, palavras que não fazem sentido na mesma frase. E as crianças perguntaram, né? Uma amiga minha essa semana disse, Dani, o que é que eu faço? Os meus vieram com essa demanda, o que é que eu respondo? E o pior é que, à luz das constelações familiares, você tem aí uma menininha de 10 anos, uma criança de 10 anos, que por ter menstruado precocemente pode gerar uma vida, e ela está a serviço de um grande sistema familiar adoecido, de muito tempo atrás, provavelmente. Um ciclo se repete, e como que você pode quebrar isso à luz das constelações familiares? É trágico se a gente olha apenas com o olhar da justiça humana. Mas a gente falar e olhar dentro do sistema familiar desse caso específico que surgiu como uma ilustração Tem ao muitos Brasil, emaranhados, muito muitos. grave, é muito grave. Assim como existem outros casos de estupro, de assassinatos, de suicídios e de genocídio, por aí vai. A questão aqui, Dani, é como a gente pode contribuir, você entende? Mas o mais importante é que um segredo veio à tona. Isso acontecia ali dentro de casa. Mas existem muitas meninas como essa, tá certo? E aí eu chamei os meus A grande questão. consteladores. Gente, vamos trabalhar com essa demanda, vamos trabalhar com essas famílias, vamos acolher essas meninas, né? As Marias, as Joanas, as Beneditas, são tantas. Vamos olhar para essa situação de maneira mais específica, não é? Então tem muito que se olhar, porque a família está adoecida,
Sim, e as nossas crianças estão erotizadas, adultos erotizados, o sexo entrou sem pudores, mas não é de agora. Essa violência contra a criança, ela já acontece de muito tempo atrás, obviamente, tá certo? Mas o fato é que a família está adoecida, valendo com todo o acesso a uma erotização que nós estamos colocando em casa sem pudores, uma menininha de 6, 7 anos rebolando, a Rosa, então ela é responsável de forma alguma. Mas nós erotizamos as nossas crianças, nós trazemos esse sexo para casa, nós achamos que algumas coisas, não tem nada demais, tem sim. E é uma coisa boa a gente se a gente puder falar sobre isso. Vai falar sobre o abuso infantil, esses abusos de dentro de casa. Eu estou ficando exaltada. Eu fiz uma live em maio, com a Susan. Bem no meio da quarentena, aqui em Fortaleza estávamos em lockdown. A gente fez uma live lindíssima, muito rica sobre abuso sexual na infância. E quando o abuso é sistêmico. Dê uma olhadinha lá, tem muita informação, tem muita resposta para esse contexto do abuso infantil dentro de casa e quando ele é sistêmico, principalmente. A próxima pergunta é: quais são as áreas em que a constelação é indicada? Ok. Como terapia, como recurso de cura e por aí vai. Então vamos lá. Como é que ela é indicada? Nós temos uma especialização em constelação familiar que estamos retomando agora pós-pandemia. E lá a gente coloca as constelações aplicadas às interdisciplinaridades, às áreas da constelação. Mas na formação que a gente faz, os nossos alunos têm acesso às áreas de aplicação das constelações familiares. Uma delas é na própria terapia, né? Eu, como psicóloga, é claro que eu não preciso... A constelação familiar não é da psicologia. Ok, gente? Não é da psicologia, mas como psicóloga, eu utilizo essa técnica, assim como eu utilizo várias outras, tá certo? A Dani também faz a mesma coisa. É mais um recurso. É um recurso maravilhoso. Clínico de avaliação e de cuidado. Isso. Mas as constelações familiares são não só na clínica, constelações familiares na escola. Nós estamos aí, vamos lançar uma formação mais curta, para pedagogia sistêmica, para a escola. Uau, eu já sei com quem eu vou contar, quem já estou contando, né? Então, na clínica, na escola, coach, trabalho de coach é maravilhoso. Quem faz mentoria para o RH, porque a gente tem constelação organizacional, sabe? Dentro da alma, a empresa ela tem alma, com seus colaboradores, o adoecimento, aquilo que cura, aquilo que está na ordem, aquilo que está fora da ordem. Nós temos não só no direito, como no sistema judiciário. O Glauco colocou há pouco, né, que praticamente em todos os tribunais de justiça, na vara de família, existe um núcleo de constelação familiar. Aqui em Fortaleza tem um núcleo de constelação familiar. E das pessoas que eu conheço que circulam na escola de constelação, a Elane, que é advogada, é a mais defensora, e ela vai lá, pessoal. E eu acho que é maravilhoso você participar desse núcleo de constelação familiar na vara de família, porque você vai aprender tanto sobre a vida, você sabia? Você vai aprender muito sobre a vida. Então, na área da saúde, médicos, psiquiatras, muitos, né? Enfermeiros, as psicopatologias entendidas à luz das constelações familiares, é um salto quântico, né? E deixa eu ver mais. Acho que tem mais onde, hein? Tem um caminho, tem livros e muita literatura falando sobre doenças e sintomas como um caminho sistêmico e como uma constelação familiar pode ajudar no significado de cada doença e sintoma, muitas vezes repetidos dentro do sistema familiar. Tem uma conversa aqui, Dani, que eu acho que vale a pena a gente ler. Vocês, psicólogos, têm condições de estar sempre na mídia alertando sobre esse problema de pedofilia. Não fiquem só nos consultórios tratando, vocês podem muito mais. Não sei aí, porque acho que é Estela, no meu celular não está aparecendo aqui, eu concordo plenamente. Eu acho que não só os psicólogos, sabe, minha amiga? Os psicólogos, os pais, as mães, o pastor, o psiquiatra, a pastora, o padre, os padres,
todas as pessoas precisam falar e defender as crianças. As nossas crianças, elas estão muito vulneráveis. Mesmo em casa, sozinhas, elas estão vulneráveis nas redes sociais. Você costuma dizer uma coisa, Dani, que as crianças, quando elas estão... Uma criança, ela é educada e criada não somente pelo pai e pela mãe, Não, eu sei, mas mas você por disse que toda uma vila. quando elas estão com o computador, elas estão aonde? Conectadas, Você disse que elas estão no meio do mundo, numa praça. Sozinhas. Numa À praça disposição e sozinhas, vulneráveis. né? E eu acho que é porque eu não queria me aproveitar desse tema que está aí, porque, ok, pegar carona, mas a gente pode, sim, trazer mais pessoas e conversar especificamente sobre o abuso infantil, que envolve a pedofilia, que envolve esse abuso em casa, tá certo? Que envolve na escola, quando a criança ela está em extrema vulnerabilidade. Eu penso que a gente pode separar para um outro momento. Você concorda, Dani? Sim. Ok? E bom, tem vamos mais lá. pergunta aqui. Oi. Depois que a pessoa faz a constelação, ela precisa fazer terapia, ela continua um processo, ela encerra o assunto, ela decanta aquilo ali que foi visto, né? Como? Mas antes de falar sobre isso, eu quero só fazer um pouco de conclusão que você falou sobre as áreas da constelação. É impressionante como a constelação familiar ela trabalha com uma única coisa muito forte. Aquilo que não é visível precisa ser visto, se tornar à tona, vir à tona, né? E é uma técnica extremamente amorosa, permitida, muito leve. Acho que o que me encantou, né, como terapeuta, como pessoa, como indivíduo nas constelações, é exatamente isso, porque é muito, com licença, por favor, olhe para mim com bons olhos, é amoroso. E é impressionante como a gente entra em lugares profundos demais com o amor. Então, a constelação, ela traz à tona aquilo que não é visto por gerações inteiras, né? Repetido, 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 sem ser dito, sem ser visto. É esse o caminho, no judiciário, na escola, no hospital, na clínica, no consultório, né? E por aí vai. E depois que a gente constela, depois que a gente vai lá, utiliza a técnica, foi mexido, foi visto, faz o quê? Para onde é que a gente vai? Diz aí, mãe. Mas eu preciso pegar o que você falou, que era amoroso. Primeiro livro sobre constelação, A Simetria Oculta do Amor. Depois vem Ordens do Amor. Depois vem Amor à Segunda Vista. Depois vem Histórias de Amor. Depois vem Leva o Seu Coração no Meu Coração. Esse livro eu ganhei da Salvione. Olhando para a alma das crianças. E aqui, gente, as constelações familiares e o sistema penitenciário. Olha que maravilha. Aí a gente tem uma outra pessoa que diz o amor que nos faz bem. Você disse uma coisa muito legal. O que me encantou nas constelações familiares foi o amor. Uhum. E é muito leve, Exatamente. É muito sutil, é sobre amor. Mas, espera aí um pouquinho. Helge diz que o amor não é suficiente. O amor é tudo? Não é. O amor, se ele está fora da ordem, ele adoece e gera muitos problemas. É complicado isso? Aí é quando ele Porque a diz ordem que o termina amor... sendo amor, né? E o amor, ele diz que é como se fosse a jarra e a água. Ele precisa estar na ordem. A água é o amor. E a jarra é onde a água é colocada dentro de um recipiente na ordem. Porque a água fora, ela não... Se você fica fora do recipiente, você vai ficar morrendo de sede. Então, esse amor, ele precisa estar na ordem. Aí é quando ele diz que o amor fora da ordem, quando ele fala das 3 ordens do amor que eu mencionei há pouco. Pertencimento, ninguém pode ser excluído. Precedência, quem chega primeiro tem mais peso, tem mais valor. E o equilíbrio entre dar e receber em todos os relacionamentos. Se você segue essas 3 coisas, você tem a certeza, por isso que a constelação familiar, ela vira um pouco uma filosofia de vida. E eu gosto de pensar a vida dentro desses 3 movimentos. De vez em quando eu quero algo para mim,
eu quero desequilibrar. Aí eu lembro, não, mas eu preciso equilibrar o dar e o receber, tá certo? Porque como o apóstolo Paulo diz, nós todos somos pecadores, nós todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, nós somos perversos, ruins, nós queremos chegar primeiro, nós queremos só para nós queremos tudo, venha para mim, venha para mim. Naturalmente, quando eu olho as ordens do amor no equilíbrio entre dar e receber, isso já organiza muito os meus relacionamentos, tá certo? Obrigada pelos corações. Quem é que mandou os corações para mim, hein? Bom, Não sei, mas eu tô achando lindo. qual é a pergunta, Dandazinha? Constelei agora. O que é que eu faço? Não, tinha uma pergunta antes que eu nem falei. Não lembro também, Lembra aí, meu não. povo. Constelei agora, o que é que eu faço depois de uma constelação? O Dani falou que a constelação, você está olhando para o que está oculto. E o que é que está oculto? Muitas vezes por que meus relacionamentos... alguém falou assim, Rose, como que a constelação que pode fazer de bom para a nossa vida? Por que que meus relacionamentos nunca dão certo? Tem gente que diz, eu tenho o dedo podre para o amor. Outra pessoa diz, eu não gosto do que faço, sou insatisfeito, infeliz com o meu trabalho. Outra pessoa diz assim, olha, eu não consigo ter filhos, não consigo, eu quero tanto ter filhos, mas eu não consigo. Outra pessoa diz, olha, eu me ferro todo com dinheiro, o dinheiro nunca chega para mim. Outra pessoa diz, o dinheiro chega, mas eu não retenho camarada. Então, assim, são tantas coisas. Aí um outro que tem uma pessoa que bebe, está encharcado de álcool ali. Outro que vive com outras drogas. Os ferrados na vida, as ovelhas negras da família. Mas a gente vai olhar, como diz de novo Bert Helling, ele diz, existe um outro lado da lua. Nós estamos olhando só para o lado visível dessa lua, para aquilo que nós vemos com os nossos sentidos carregados de preconceitos. Mas tem um outro lado da história que a gente precisa ver, daquela pessoa que não pode ter filhos, daquela pessoa que não se dá bem no trabalho, daquela pessoa que não se organiza financeiramente, daquela pessoa que não dá certo com os relacionamentos, daquilo. Tem uma outra forma de olharmos, tem um lado oculto? Tem. E o que é fantástico é que as constelações familiares, elas pegam a sua questão e ela nos convida com amorosidade, como a Dani mencionou, para você olhar para o outro lado e você ver qual é o problema. O que é que você carrega de ressonância sistêmica, que você tem uma cadernetinha de uma conta para pagar. Que cadernetinha é essa? O que foi que fizeram lá atrás que você é responsável para quitar essa dívida? E aí eu vou emendar numa pergunta, Dani, repetição de padrão, emaranhados, é karma, não tem nada a ver. Eu não entendo de karma porque nós somos evangélicos, né? Então eu não entendo de karma para eu falar sobre karma, absolutamente. Eu não entendo da filosofia espírita, porque eu não leio nada, e um dia eu vou ler, mas eu não entendo para falar sobre isso aqui. Mas nem é espírita, e nem é evangélico, e nem é católico, e nem não é. É uma filosofia, e ela tem muito conteúdo teórico, tem muito embasamento teórico, mas ela é plantada, as constelações familiares, plantadas na física quântica, no pensamento quântico. E o cara que mais... Dentro da fenomenologia também. Dentro da fenomenologia. E a pessoa que mais contribuiu para isso foi uma pessoinha que está vivo, fazendo coisas maravilhosas, Rupert Sheldrake. Uma nova ciência da vida. Então tem muito que ler, que estudar, porque as constelações familiares chegam para nós. E eu lhe asseguro uma coisa, é extremamente curativo. É muito bom perceber, algumas pessoas perguntam, Dani, a constelação ela é uma ciência? É só para psicólogo? Eu posso ser um constelador porque eu não sou psicólogo, mas eu quero utilizar essa ferramenta no meu trabalho. Como a gente falou aqui há pouco tempo, nas áreas de atuação da constelação para consteladores. A constelação ela pode sim ser acessada por qualquer um que deseje conhecer um pouco mais a técnica. É uma técnica. A mamãe está falando aqui de uma filosofia de vida
que é o olhar sistêmico, mas a constelação familiar é uma técnica séria, uma técnica que tem embasamento científico na fenomenologia de grupos, práticas de dinâmica de grupos de muitos anos atrás, iniciadas na Europa e nos Estados Unidos. É trazida também por alguns movimentos da física quântica, do olhar sistêmico, da relação sistêmica, da rede, da conexão por isso que é constelação, né? De grupos da mesma origem sistêmica familiar. Mas Então, é uma também, técnica viu, que Dani, aciona isso. total e completamente baseada, fincada no pensamento sistêmico. Se você quer saber tudo Olha isso, aí, a Lu entre em dizendo contato. que o casamento mudou. Se você quer saber de tudo isso, entre em contato com a gente, que a nossa formação vai começar agora em outubro e as vagas são limitadíssimas. E você vem para a turma 8. E aguardem que na próxima semana estaremos lançando a nossa primeira formação online, presencial aqui, ao vivo, online. E a experiência com a turma 7 diz que, ó, funciona muitíssimo bem. Então, nós já Algumas temos pessoas, alunos na Califórnia esperando, alunos onde é, meu Deus, na Califórnia, eu tenho, Inglaterra e na Itália. eu tenho outra no Canadá, tá certo? E tenho mais 2, eu tenho uma no Mato Grosso, então já tem uma galera aí se movimentando, querendo essa formação em constelação online, vai ser maravilhoso. Eu preciso falar, antes da gente terminar esse encontro, um pouco mais, é rápido. Algumas pessoas perguntaram muito para mim se constelação familiar ajuda crianças com transtornos de Tá. aprendizagem. Se a constelação familiar é importante, é útil para cuidar de autismo e do divórcio também. Eram 3 perguntas que surgiram muito aqui no meu Instagram sobre transtornos de aprendizagem e autismo. O divórcio a gente respondeu bem no início. A gente vai deixar gravado e você assiste depois. Sobre transtornos de aprendizagem, é falado também o movimento da constelação familiar, dos sistemas familiares de pertencimento. A grande maioria das crianças com TDAH, por exemplo, né, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Bert Hellinger diz que essa criança hiperativa, ela está ocupada demais, olhando para o que está faltando para se concentrar na vida dela, na história dela. Então, o TDAH é lindamente honrado, olhado e reparado com a ajuda da ferramenta constelação familiar. E é impressionante como as crianças pequenas, muito pequenas, e adotivas, a grande maioria das crianças adotivas, tem traços de hiperatividade, de falta de concentração também, porque elas estão conectadas constantemente com aquilo que está excluído na alma dela, do sistema familiar dela. Então, transtornos de aprendizagem como descalculia, dislexia, TDAH, elas são TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? Alguns transtornos de conduta também são olhados pela constelação familiar como uma forma muito linda de reparar, de conectar essa criança com a história dela. Eu fico com a minha história e você fica com a sua. Então, é sim indicado demais, né, para transtornos de aprendizagem, de comportamento, de conduta, tá? E, portanto, o autismo também está dentro do movimento da constelação familiar. A criança autista, ela olha com amor para algo que foi excluído da sua história sistêmica. E ela está conectada com a criança desligada, né? Da relação, desligada do mundo, principalmente o autismo mais estereotipado, mais grave, mais visível. A criança, ela está muito conectada em outra dimensão, no outro olhar, daquilo que não é visto. Por horas e por vezes ela, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus tios, tem sempre mais de um autista na família, olhando para aquilo que não é visto. E é lindo o trabalho de constelação familiar com crianças que estão dentro do espectro do autismo, né? Então, vale a pena você conhecer um pouco mais dessa técnica se você trabalha com crianças nessa área, se você tem alguém na sua família dentro desses transtornos de desenvolvimento ou de aprendizagem, porque elas são um atalho gigantesco para a criança se concentrar nas terapias para ser estimulada para a própria vida. A estimulação precoce, inclusive, ela é muito mais aceita e recebida se a criança está liberada sistemicamente, né? Então, vale a pena vocês utilizarem, aprenderem e mergulharem nisso como técnica terapêutica para ampliar aí o desenvolvimento da vida dos pequenos. Okay. Beleza?
Como nós teremos outros encontros, eu gostei dessa ideia de perguntas e respostas, e vocês já vão fazendo aí, porque nós vamos guardando para uma próxima live, a gente quer fazer, acho que dá, né, Dani, para a gente fazer. Enquanto nós não retomarmos nossos encontros toda segunda lá no Instituto, nós vamos fazendo lives por aqui sobre o tema constelação familiar. Mas nós vamos já encerrar, eu estou com 16 minutos restantes, tá certo? Mas o nosso próximo assunto vai ser constelação familiar. É de Deus. Um beijo para você, muito obrigada